pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me guiou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso eu respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Que alegria ter você aqui comigo, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui na nossa igreja de Santa Teresa e você também que nos acompanha por meio das redes sociais. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Hoje nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje, a liturgia de hoje, trará um tema muito importante para nós, para a nossa vida, que é o tema do perdão. Nós, como criaturas de Deus, sabemos que somos perdoados por Deus muitas e muitas vezes. E nós, como criaturas, temos o nosso coração tão sensível. E quantas vezes nós já fomos feridos por pessoas próximas, por pessoas não tão próximas. E o Senhor quer nos ensinar hoje a perdoar. E perdoar é ser semelhante a Deus, porque Ele é um Pai que perdoa. Por isso, no início dessa celebração, olhe para o seu coração por um minuto. Nesses dias, nós temos sentido o calor do clima, mas existe algo dentro de nós que nos queima muito mais. Existe algo dentro de nós que nos inflama muito mais, que é o fogo do pecado. E muitas vezes o fogo do pecado está localizado numa mágoa, num ressentimento, no rancor ou no ódio que eu cultivo para com alguém. Por isso, abra o seu coração hoje nessa noite e deixa o Senhor fazer uma limpeza dentro do seu interior. Permita que hoje o Senhor te liberte e retire do seu coração toda sujeira que a dor e o ressentimento causaram. Permita ao Senhor que te purifique do pecado da mágoa, do ódio, do rancor. Senhor Jesus, nós queremos aprender a perdoar hoje. Mas para aprender a perdoar, nós queremos em primeiro lugar nos sentirmos perdoados por Ti. Por isso, Senhor, perdoa-nos as nossas faltas, os nossos pecados.
E salva-me. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir perdão a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Pensa na destruição, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize minha alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune proporção as nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo
sensível e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?" O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, por favor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro e tradicionalmente na Igreja do Brasil, o mês de setembro é dedicado à palavra de Deus. Você com certeza tem uma Bíblia lá na sua casa. Você com certeza tem a palavra de Deus. Mas nós temos um pouco de trato errado com a palavra. Por quê? O que a gente costuma fazer? A gente abre a Bíblia lá no Salmo 90, né? E deixa em cima da estante bonita. E a gente acredita que aquela palavra nos protege. E é verdade, a palavra nos protege. Mas, meu irmão, não é o livro sozinho que te protege, mas é o conteúdo daquele livro, é o conteúdo daquela palavra. Portanto, deixar aberta, sem que eu leia, sem que eu traga aquela palavra da minha vida, não tem tanta proteção assim. Por isso, nesse mês de setembro, dê uma oportunidade para Deus falar no seu coração. Abra a sua Bíblia e escute aquilo que o Senhor tem para te falar. Porque muitas vezes nós falamos: Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma direção, me dá uma resposta. E as respostas que Deus quer nos dar estão lá na sua palavra. Deus também fala, principalmente por meio da Bíblia. Por isso, tira sua Bíblia da gaveta, tira sua Bíblia da estante, pega a sua Bíblia na mão e se alimente da palavra nesse mês. Vamos então entender o que a palavra nos diz no dia de hoje. O evangelho de hoje começa com uma pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me fez mal? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quando a gente compara a grandeza da resposta de Jesus com a pequenez da resposta de Pedro, nós achamos que Pedro não está sendo generoso. Mas é justamente o contrário. Pedro está sendo muito generoso. Por quê? Na época de Jesus, entre os rabinos judaicos, havia o ensinamento de que o perdão só era concedido para uma pessoa até 4 vezes. Portanto, entre os judeus, se a pessoa me magoasse pela 5ª vez, ela não tinha perdão. E olha como Pedro vai além. Olha como Pedro tem um coração generoso. Pedro diz para Jesus: não é só 4, é 7, é mais, é além. Portanto, a resposta de Pedro não é uma resposta pequena, mas é a resposta de um coração generoso. Porém, neste evangelho e nesta resposta, nós temos que ver a limitação humana. Porque por mais que o nosso coração seja bom, por mais que o nosso coração seja generoso, por mais que o nosso coração tenha boa vontade de perdoar, existem feridas que são tão profundas e tão enraizadas que o nosso 7 se torna pouco. Existem feridas que as pessoas nos fazem que o nosso 7, mesmo que seja um 7 generoso, não pode ir além disso. E existem certas realidades que somente com a boa vontade nossa, nós não temos a capacidade de perdoar. E é por isso que Jesus oferece para Pedro o 70 vezes 7. Por quê? Onde o 7 de Pedro se faz pouco, o 70 vezes 7 de Jesus se faz muito.
onde a capacidade humana de perdoar não consegue, a graça de Deus entra e o perdão se torna possível. Portanto, como primeiro ponto da liturgia de hoje, nós podemos entender que o perdão é dom de Deus. Vamos repetir? O perdão é dom de Deus. Mais uma vez, o perdão é dom de Deus. É claro que você pode perdoar sendo um bom ser humano, mas a graça de Deus é o que nos auxilia nesse perdão. E para ilustrar essa realidade do perdão, Jesus conta uma parábola. Um rei, um patrão, que tinha um empregado que lhe devia uma enorme fortuna. Quando nós pegamos o texto do Evangelho, aqui, nós lemos a tradução que ele devia uma enorme fortuna. Mas se você pegar o texto grego, e se você pegar outras traduções da Bíblia, você vai ver escrito lá que aquele empregado devia para o seu patrão 10.000 talentos. O que é um talento? Bom, um talento é uma moeda da época de Jesus, que valia em torno, um talento, de 34 quilos de ouro. Então, você já foi numa joalheria comprar ouro? Né? Se você já teve essa experiência, você sabe que ouro é uma coisa cara. Tenta comprar um anel de ouro que pesa gramas, para você ver quanto custa. Agora pensa, quanto será que vale 1 quilo de ouro? Agora pensa, quanto vale um talento? 34 quilos de ouro. Só que não para por aí. Aquele empregado devia para o seu patrão 10.000 talentos de ouro. Portanto, mais ou menos 340.000 quilos de ouro. Faz as contas. Uma fortuna inimaginável que aquele empregado jamais poderia pagar com suas forças. E a prática na época de Jesus para quem devia era, primeiro, os seus bens eram confiscados. Depois, os seus filhos eram vendidos como escravo. Depois, a sua esposa era vendida como escrava. E por fim, ainda assim, se não conseguisse pagar a dívida, a pessoa se escravizava até pagar a sua dívida. Mas aquele empregado, mesmo que ele tivesse muitos filhos, mesmo que ele vivesse muitos anos, mesmo que os seus filhos continuassem pagando essa dívida, ele jamais conseguiria pagar essa dívida. A única forma de salvação que aquele empregado tinha era o perdão. Era ser isento da dívida. Meu irmão, minha irmã, nesse empregado, nós temos que ver a cada um de nós. Porque o ser humano pecou de tal forma, o ser humano se afastou de tal forma de Deus, que era impossível somente pela capacidade humana voltar a esta comunhão. Somente com o perdão de Deus é que o ser humano poderia voltar a estar junto dele. Nós fomos perdoados muito. Nossa dívida nós não conseguiríamos pagar e Deus nos perdoou. E é aí que está a grandeza do perdão. A grandeza do perdão não está em perdoar o outro quando ele me satisfaz aquela dor que ele me causou. A grandeza do perdão não está em perdoar o outro quando ele me paga aquele mal que ele me fez. A grandeza do perdão não está em perdoar o outro quando ele restitui aquilo que ele me tirou. Não, porque isso não é perdão. Isso é simplesmente justiça. Quando o outro me restitui aquilo que ele me fez de mal, ficamos quites. Não há perdão. O perdão acontece justamente quando o outro não pode me pagar o que ele me fez. O perdão acontece justamente quando o outro não tem possibilidade de reparação. O perdão acontece justamente quando o outro não me procura, quando o outro continua me ferindo, quando o outro continua me machucando. Por quê? Aí sim, não é simplesmente uma justiça,
mas é um perdão de uma dívida. Então, se no primeiro ponto nós aprendemos que é a graça de Deus que me faz perdoar, nesse segundo ponto nós aprendemos a grandeza do perdão de Deus, que não exige satisfação, que não exige que nós consigamos pagar, mas exige sim, e aí está o ponto, uma mudança de vida. Qual foi o erro daquele empregado? Ele poderia ter sido perdoado e viver essa dinâmica do perdão na vida dele, mas ele escolheu não viver. Deus, ele te perdoa de tudo, se você se arrepender, se você confessar para ele o seu pecado, se você se ajoelhar e falar: Senhor, tende piedade. Mas é necessária uma mudança. Portanto, nesse segundo ponto, nós aprendemos o que é o perdão. Mas a parábola continua. Esse empregado, que deveria se sentir perdoado e, portanto, deveria perdoar, ele encontra um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas. Na nossa tradução, mais uma vez, 100 moedas. Mas no original em grego e nas outras traduções que você pegar, 100 denários. O que era o denário? O denário era a moeda, outra moeda da época de Jesus, que equivalia ao salário de um dia de um trabalhador. Então, aquele irmão devia mais ou menos 100 dias de trabalho para aquele amigo. Portanto, uma quantia muito pouca, comparada àquela que ele foi perdoado. E qual que foi a atitude desse empregado? Estrangulou aquele irmão, jogou-o na prisão e não soltou até que ele pagasse o último centavo. Com esse terceiro exemplo, se o primeiro exemplo nos ensina o que é o perdão, esse segundo exemplo nos ensina o que é a mágoa. A mágoa, a falta de perdão, dentre tantas definições que nós podemos dar, é uma cadeia, na qual eu prendo o outro, e eu não solto o outro até que eu me sinta restituído. E sabe onde é essa cadeia? Não é uma cadeia exterior, mas é aqui, dentro do coração. Quando eu prendo as pessoas dentro do meu coração, e não as tiro de lá, até que me paguem o último centavo, isso é a mágoa, isso é o ressentimento. E Jesus termina o evangelho: cada um de vós deve perdoar de coração ao seu irmão. E o que é perdoar de coração ao irmão? Entre outras palavras, é abrir esta cadeia, abrir esta jaula e deixar o outro sair. Mesmo que ele não me pague o que ele me fez, mesmo que ele não me restitua o mal que ele me causou, abrir as cadeias do coração e deixar sair. Isso quer dizer que é fácil? Claro que não. Só que a primeira leitura diz o seguinte. A primeira leitura do livro do Eclesiástico diz: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Quando eu era jovenzinho, antes de entrar para o seminário, nós trabalhávamos num grupo de oração, né? E o nosso grupo de oração lá em Araraquara tinha o dom de rezar pelas pessoas e pedir a Deus as graças que as pessoas precisavam, né? Muitas graças aconteciam. Nós ouvimos que muita coisa era realizada. Mas ao mesmo tempo, muitas outras graças não aconteciam. E com a experiência, nós fomos entendendo que o problema de alguém receber uma graça e de outra pessoa não receber, não estava em Deus. Porque Deus derrama a sua graça sobre todos nós. É como a chuva, que
que se nós sairmos ali na rua, todos nós vamos ser molhados. A chuva não escolhe quem ela molha. Mas o problema está no meu coração e na minha abertura. Porque existem certas realidades que são bloqueios para a graça de Deus. Como um guarda-chuva que eu abro. Não é a chuva que deixou de cair, mas é o meu guarda-chuva que está aberto, que não me deixa me molhar. Portanto, nós percebemos que a falta de perdão era um desses empecilhos para a cura, para a libertação, para a graça que a pessoa pedia. E além de ser um empecilho para a graça, a falta de perdão atrai para a pessoa coisas ruins. Você já ouviu falar de somatização? O que é somatização? Quando uma realidade psicológica que eu carrego se torna em uma realidade física no meu corpo. Então, muitas pessoas que carregam mágoa, ressentimento, que ficam remoendo o passado, apresentam enxaqueca, apresentam dor do estômago, dor na coluna, apresenta insônia, começa a ter casos de depressão, tudo por causa dessa cadeia que está fechada. Portanto, o perdão não é para quem me feriu. O perdão é para mim mesmo. O perdão não é para o bem da pessoa que me maltratou. Não é falta de justiça. O perdão é a justiça mais justa para comigo mesmo. Porque eu mereço ser feliz. Porque eu mereço ter uma vida tranquila. Porque eu mereço deitar minha cabeça no travesseiro à noite e não ficar remoendo coisas que me fazem mal. É para mim, em primeiro lugar. Mas padre, você vai me dizer, eu já tentei de tudo para perdoar. Eu já tentei procurar a pessoa, eu já tentei me afastar, eu já tentei esquecer, eu já tentei de tudo, não consigo. E sabe por quê? Porque até então você está contando apenas com o seu 7. Mas vamos contar hoje com os 70 vezes 7 e entender que o perdão é dom de Deus. Em primeiro lugar, para você perdoar uma pessoa, você tem que entender que o perdão não começa no coração. O perdão começa na cabeça. Porque o primeiro passo para perdoar é a decisão que eu tomo por perdoar o outro. O primeiro passo para perdoar é a decisão firme de querer abrir esta jaula do meu coração e deixar as pessoas saírem. Esse é o seu 7 que você pode dar, a decisão. E depois, você vai dobrar os joelhos. E você vai pedir a Deus para que Ele te dê o dom do perdão. E aí, essa decisão que você tomou na cabeça, o Espírito Santo vai fazer com que desça até o seu coração. E aí sim, descendo ao seu coração, você não vai ter perdoado só de cabeça, você vai ter perdoado de coração, como Jesus falou no Evangelho. Padre, como que eu sei que eu perdoei? Em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. Se você começar a esquecer as coisas, você pega um remedinho para a memória e toma, porque ninguém esquece. Nós não esquecemos, nós guardamos as nossas memórias. Você sabe que você perdoou quando você olha para aquela ferida, quando você lembra daquele fato, e aquele fato não te causa mais a dor que te causava antes. É como quando você se machuca mesmo. Quando você se machuca, enquanto você olha para o machucado e o machucado dói, quer dizer que está inflamado, quer dizer que precisa ainda de tratamento, quer dizer que precisa ainda de cura. Mas vai chegar um dia que você vai olhar para aquele machucado, para aquela cicatriz, vai lembrar do que aconteceu, mas aquilo não vai mais te causar dor. O perdão é dessa forma. Quando eu faço esse processo de decidir, rezar e perdoar, eu olho para a minha ferida e ela não me causa mais aquela dor. E aí eu sei que eu perdoei de coração aquela pessoa que me feriu. Lembrando
O perdão é grande. Lembrando, a mágoa me destrói. E lembrando mais uma vez, o perdão é dom de Deus para a minha vida. Aí está o meu 70 vezes 7. Em contar com a graça de Deus para perdoar as pessoas que me feriram. Feche os seus olhos agora um pouquinho. Nós estamos na presença do Senhor. E Ele nos pede hoje para que nós tenhamos um coração que saiba perdoar como o dele. Você que tem consciência de carregar alguma mágoa de alguém, pare de sofrer hoje. Não continue sofrendo mais. Não continue com essas cadeias fechadas dentro de você. Abra o seu coração. Entregue esta chave do seu coração para Jesus e diga a Jesus: Jesus, eu te dou autorização hoje para abrir todas as cadeias que existem no meu coração. Eu te dou, Senhor Jesus, autorização hoje para libertar do meu interior todas as pessoas que estão ali presas. Senhor, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais sentir esta dor. Por isso, Senhor, eu quero hoje, diante de Ti, tomar a decisão de perdoar as pessoas que me magoaram. As pessoas, Senhor, que eu tenho consciência que me feriram, mas também aquelas pessoas que eu não tenho consciência, mas que feriram o meu coração e que até hoje eu carrego mágoas, dores por causa disso. Mas de maneira especial, Senhor, eu quero hoje tomar a decisão de perdoar aquela pessoa que mais me machucou, que mais me magoou. Eu sei, Senhor, que o meu 7 é pouco para este caminho, mas eu quero contar com a Tua graça. E eu te peço, Senhor, dai-me o dom de perdoar. Dai-me a graça de perdoar, Senhor, as pessoas que me feriram, para que eu não perdoe só de boca, mas perdoe de coração, como o Senhor me pede. Obrigado, Senhor, porque eu sei que este é o primeiro passo de muitos passos que eu darei no caminho do perdão. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor me perdoou muito e me amou muito. E por isso eu quero perdoar também e amar muito a Ti e aos meus irmãos. Amém. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quero convidar aqui à frente a Carol e o Cleute, que hoje, nesses dias, completaram mais um ano de vida matrimonial, para nós pedirmos a bênção de Deus sobre esse casal. Fiquem de frente um para o outro. Deem as mãos, por favor. Nesse aniversário de casamento, recordando o dia feliz em que unistes a vossa vida com um vínculo indissolúvel do sacramento do matrimônio, quereis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso. Para que este propósito seja reafirmado pela graça divina, elevai ao Senhor vossas preces.
porque por vossa graça recebi frente por meus agora os meus. Bendito sois, Senhor, porque na alegria e na tristeza sempre contamos com a vossa presença. Nós os pedimos, continuai ajudando-nos a conservar fielmente o nosso amor, para sermos dignas testemunhas da aliança que fizestes. O Senhor vos guarde durante todos os dias de vossa vida. Nas aflições seja o vosso consolo, na prosperidade a vossa assistência, e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido todos aqui a estendermos as nossas mãos para o casal. Senhor, aumentai e santificai o amor desses vossos filhos, e aqueles que um dia entregaram um ao outro essas alianças, em sinal de fidelidade, cresçam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe esta aliança, este casal, esta família, concedendo-lhes hoje e sempre a saúde do seu corpo, a proteção de sua alma e a libertação de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos estender as nossas mãos e rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que cubra essa família com o seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cleute e Carol, parabéns pelo aniversário. Que o Senhor continue abençoando-vos e abençoando a vossa família também. Uma salva de palmas para eles. Caríssimos fiéis, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese de São Carlos, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentem na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e nos ensina a viver para Ele e para os outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia Celebrante e por todos os dizimistas da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar, por favor? Junto com o pão e o vinho que o Padre apresenta neste altar, apresente também a sua vida ao Senhor.
E se você desejar nos ajudar com uma oferta material, consagre-a agora a Deus e no final da missa você deixará na urna que existe ali na porta. Cantemos. Recebe, Deus amigo, estes dons que aqui trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais, o Seu corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços, e encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais, o Seu corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais, o Seu corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo, com seu Bispo auxiliar Eduardo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santa Teresa de Jesus, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, ó dai-nos a paz, a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lembrando das regrinhas para a nossa comunhão, lembre-se de manter a distância segura entre as pessoas, a que está na sua frente, a que está atrás. Primeiro você retirará a sua máscara, depois higienizará as suas mãos e receberá o corpo de Cristo diretamente na sua mão. Cantemos. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem ver, quero bem no seu coração semear alegria, amor e gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e
saiba amar, compreender, consolar, vida sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Você que nos acompanha pela casa, da sua casa, pelas redes sociais. Tivemos um pequeno problema com a câmera, mas espero que você ainda esteja nos ouvindo. Faça agora a sua comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltemos para nossa Mãe, Maria Santíssima, e peçamos a ela que tome conta de nós, da nossa casa, da nossa família durante esta semana. Peçamos a nossa Mãe também que nos dê um coração que saiba perdoar, como é o coração do seu Filho Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre.
ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Apenas 2 recadinhos. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos aqui na Igreja de Santa Teresa a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nessa novena, nós pedimos a bênção dos objetos, a bênção da água e também recebemos de Deus a bênção da saúde, que acredito que todos nós estamos precisando nos dias de hoje. Então venha conosco na quarta-feira, participar conosco da novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também no domingo, dia 27, nossa paróquia estará promovendo a venda de frangos assados, tá? A equipe que preparará o frango é a equipe da Teresa, né? Acho que todo mundo conhece o frango da Teresa. E o frango já é temperado e recheado. Você tem 2 opções. Ou você compra o frango assado e leva ele já assado para sua casa. Ou você compra o frango cru, temperado, recheado, que você pode assar na sua casa, ou você pode congelar para fazer outro dia. Existe uma diferença de preço entre os dois, se você comprar o cru ou se você comprar o assado. Todo mundo acho que gosta, né, de um franguinho de domingo. Mas não é só para comer, não. É para ajudar a nossa paróquia nesse tempo de pandemia que nós passamos. Então, por favor, procure a Secretaria Paroquial e adquira a sua adesão do nosso frango. Agradeçamos a Jesus por Ele ter nos acolhido na sua casa e peçamos a Ele também que nos abençoe nessa noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto, cose anil.